Se você é mulher, empreendedora e quer melhorar seu posicionamento digital, criar relações pessoais e aumentar seu networking pensando em seu negócio, assista esse episódio até o final. Olá, ouvintes do ManuCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho a honra em receber ela, que é mãe de 2, Mila Moura, que eu admiro demais, é casada, formada em Direito, ex-policial federal, mentora e CEO da primeira plataforma de negócios femininos de Pernambuco. Bem-vinda, Mila! Obrigada! Amei essa introdução aí. Gostou? Obrigada, muito. Prazer estar aqui. Obrigada, prazer é meu, né? Assim, faz tempo, né? Quando a gente, Sim. há um ano atrás, eu acho, quando a gente foi pra Noronha, Verdade. que a gente não se conhecia pessoalmente. E aí, não. quando eu vi Só Mila pelo no ônibus, eu Instagram. disse, eu vou pro lado dela e vou perguntar assim, tu é Mila Moura, vamos gravar no podcast? Foi. Não foi? Rendeu bem, né? Depois de um ano, cá estamos nós. Pois é, foi quase um ano, não faz? Acho que foi outubro. Outubro, né? Alguns meses. É, faz alguns meses. E assim, engraçado porque depois que a gente passa a se conhecer, parece que a gente vai se conectando com os assuntos, Sim. com a pessoa, Sim. né? E bem legal, adorei você tá aqui. Obrigadíssima. Obrigada. Vamos viu? conversar muito. Vamos. Tô animada. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a OK, que enviou essa água de coco, que é de frutas colhidas diariamente, sem adição de açúcar, uma água de coco natural de verdade, sem conservantes, que eu amo. Ao Grupo Frutaria, que enviou essa manga tome, essa tangerina importada, que estão maravilhosas. Lembrando que a Frutaria também tem a seleção de orgânicos, que eu sou super cliente e a Frutaria está presente comigo desde o início do meu canal do YouTube. E a Florância Ateliê Botânico, com esse arranjo lindo para deixar a nossa mesa aqui florida e alegre. Lindo. Demais, né, Mila? Lindo, lindo, maravilhoso. Mila, que prazer te ter aqui. Obrigadíssima. Vamos lá, estou à sua disposição. Vamos começar. Mila, me diz como foi. Me conta um pouco da tua história, para que os nossos ouvintes possam conhecer. Você se formou em Direito, entrou para a Polícia Federal, andava lá toda fardada, armada. Ninguém diz. Ninguém diz. Inclusive, Magrinha, pequenininha, com a pistola no quarto. Ninguém dava nada, tá vendo? Mas tinha um pouquinho de moral. Mas foi assim, mano. Na verdade, a minha família é de policial. Meu avô, meu pai. Então, desde criança, era um sonho meu, de infância, realmente. E aí, fiz o que tinha que fazer, né? Para ser realmente policial. Então, fiz direito, me formei. Dei a sorte também, porque tudo na vida é o nosso comprometimento, mas tem uma pitadazinha de com sorte certeza. sempre. Então, eu me formei no ano. Naquele mesmo ano que estava me formando, saiu o concurso da polícia. Então, foi muito rápido, estava tudo fresquinho. Passei de primeira. Não era para o cargo que eu queria, porque eu queria para delegado, por isso que eu tinha feito direito. Mas passei para agente e feliz da vida. Esperei um pouquinho para ser chamada. Fui para Brasília para fazer o curso de formação, com 24 anos. Eita, novinha, né? Novíssima. Primeira vez que eu estava saindo de casa para morar fora. Até então, morava com os meus pais, então era tudo muito novo para mim. Lá conheci o meu marido. Então, assim, a polícia, ela não me trouxe só o meu trabalho, ela também trouxe a minha família. Então, meu marido também é policial e a gente se conheceu na academia. A história da gente é super bonita, não vou contar aqui agora porque o foco é outro, mas eu amo contar a nossa história também. Se eu soubesse, ó, a gente já tinha... Já é outro foco, é outra... Me chama de novo que a gente conversa sobre isso. Mas, assim, é uma história muito bacana. E depois de um certo tempo, a gente foi morar em São Paulo primeiro. Depois de um certo tempo, eu voltei para Recife. E fiquei na polícia por 15 anos. Então, realmente, assim, a minha carreira como servidora pública foi longa, né? 15 anos. Com 40 anos, eu resolvi fazer essa minha transição de carreira. Como você chama também de progressão de carreira. Progressão. Eu achei o máximo. Eu até anotei, eu adorei. Exatamente. Porque eu acho que toda transição, na verdade, busca isso. Busca a gente progredir, enfim, em vários aspectos, não só financeiros, mas também de realização profissional. Então, sempre que a gente muda, a gente busca algo melhor, né? A gente busca progredir. Então, eu chamo de progressão. E foi, assim, de fato, um segundo momento de realização
profissional. Está sendo, né? Tá Um sendo. segundo momento de realização profissional. E aí eu saí da polícia para me dedicar a algo que, de forma intuitiva, eu desenvolvi ao longo desses 15 anos. Era isso que eu ia te perguntar. Enquanto tu era polícia, se eu catar vídeo lá atrás, vai ter tu, como polícia, fazendo algum tipo de trabalho no Instagram ou algum tipo de... Isso. De algo não, que você... não era trabalho porque eu não ganhava por aquilo. Mas eu tinha um posicionamento digital muito forte. Sempre tive no digital. Então, eu construí uma carreira, digamos assim, no digital. Primeiro como blogueira de casamento lá atrás, quando os blogs... Eu lembro, era tu! Tô passada! Meu Dia D. Um blog que foi muito referência aqui e foi referência nacional também. Cheguei a palestrar fora, em outras cidades, participar de eventos fora, tudo por causa desse posicionamento digital que eu sempre tive. Sendo que era intuitivo, entende? Eu sempre gostei de comunicação, sempre fui uma comunicadora e acabei desenvolvendo isso no digital de forma muito intuitiva, assim, era meu. E isso foi me abrindo portas. Então, eu também fiz muita coisa como marketing de influência, divulgação para algumas empresas, porque as coisas iam chegando, né? Sim, e como é que tu... Tipo, quando tu parou de fazer casamento, foi em que momento? Foi quando começou a não me dar mais prazer. Entende? Então, assim, o mercado de casamento, aconteceram algumas coisas que já não estava achando mais tão legal. Eu falei, bom, faço isso por paixão, faço isso por amor, não já está ficando tão legal, vou parar. Acho que na minha vida inteira foi assim. Enquanto eu estou ali com paixão, sabe, com vontade, eu vou e me entrego. Mas eu sou assim também, sabia? não tem como manter, né, quando a gente não sente mais isso. E aí foi assim que eu saí do mercado de casamento. Mas fui muito feliz lá dentro. E assim, tive uma história muito relevante, não só para mim, como para as noivas, né, que até hoje me encontram na rua e falam, eu saí no meu dia D, você me ajudou tanto. Então, foi uma história muito bacana. Em que ano tu parou? Foi 2000... Ixi, eu sou tão ruim de ano. Acho que foi 2018. Então não faz tanto tempo. Não, é relativamente recente, assim, né? Para o tanto de coisa que já aconteceu de lá para cá. Mas foi onde eu realmente comecei a trabalhar muito meu nome. Comecei a desenvolver muito meu nome no digital. Foi através do blog. Através do blog. E aí, depois do blog... Aí, quando eu saí, falei, bom, não quero mais mercado de casamento, mas... É o que eu estava falando, sou comunicadora. Eu nunca quis parar. Eu nunca quis sair do digital. Então, eu permaneci com o meu lifestyle, falando sobre coisas que eu amo. A pandemia foi depois de 2 anos, mais ou menos. Até então, eu estava postando coisas minhas. E aí, na pandemia, eu resgatei uma paixão, que sempre foi uma paixão minha, mesa posta. E aí, comecei a fazer mesa posta. Comecei a levar isso de forma, assim, bem profissional nesse sentido. Comecei a ser chamada por marcas, então fiz muita coisa para algumas marcas super relevantes, assim, nacionais, nessa parte. E comecei a ficar conhecida Sempre nisso fez sucesso também. em tudo que fazia. Por quê? Porque era muito genuíno, eu acho. E eu acho que quando a gente faz com amor mesmo, é diferente. Exato, exato. E é o que eu estava falando também. Eu sempre tive essa consciência, ainda que era inconsciente, mas era uma consciência da necessidade do digital, entende? E eu trabalho hoje em dia com isso também por causa disso, porque eu entendi nesses 15 anos a relevância, né, desse posicionamento, da gente de fato se valer dessa ferramenta que é tão importante hoje em dia. Então já fazia isso e foi justamente por fazer isso de forma muito natural e em tudo que eu começava a fazer, conseguir rapidamente ter uma notoriedade, que eu comecei a olhar de forma mais carinhosa e enxergar nisso uma possibilidade, uma oportunidade de negócio realmente, entendeu? Mas é através do... Quando as coisas vão caminhando é que a gente vê que existe, né, essa oportunidade, que as pessoas estão querendo aprender sobre aquilo, que é o seu caso. É, né, o que eu sempre falo. Posicionamento, o grupo A clareza, W. ela vem no processo, ela vem no movimento, né? Isso é algo, hoje em dia eu trabalho com mulheres também, e eu vejo muito isso. Mulheres querendo respostas paradas. A resposta, ela não vem parada, né? E eu sempre tive muito isso em mim. Eu vou fazendo. E as coisas vão clareando. E as respostas vão chegando. E as coisas vão acontecendo. Exatamente. E você vai sendo direcionada, né? Então, assim, a importância da gente estar em movimento, realmente. Isso aí eu acho que é aquela história de que movimento gera movimento. Exatamente. É pura verdade, né? É a pura verdade. Deve ter sido uma escolha bem difícil, eu acho, essa sua transição ou progressão. Né, de carreira. Você tinha um salário fixo, certo?
todo mês na sua conta lá, pingando. Isso. Deu medo. Né? Deu medo de ir para o instável, para o novo. Eu vou te falar, mano, de verdade, do fundo do meu coração. As pessoas, às vezes, me questionam muito sobre isso, né? Nossa, você foi muito corajosa, você teve medo dessa decisão. Em nenhum momento eu tive medo. Claro que não foi da noite para o dia. Ninguém teria uma decisão dessa, né? Tomaria uma decisão dessa da noite para o dia. Mas, exatamente por ter sido pensado e discutido dentro de casa, não era seu marido, que você comentou isso comigo até Exatamente. lá em Noronha, né? Meu marido era o único que sabia da ideia de fato, eu sair. E então foi muito conversado, mas em nenhum momento eu tive medo. Eu lembro exatamente de um momento que foi quando um dia assim que eu vi que não dava mais para continuar na polícia, que eu precisava tomar essa decisão. Cheguei em casa mais cedo do que ele chegou em casa, me olhou, aí falou assim: tu tá pensando o que eu tô pensando, né? Eu falei assim, tô. Aí ele me fez essa mesma pergunta. Ele falou assim, sério que tu não tem nem um pouquinho de medo? Porque assim, quando você é solteira, ou quando você é até casada, mas não tem filhos, não tem tantas responsabilidades, é até mais fácil de repente, né? Mas você pode arriscar mais vezes, exatamente. Né? Mas eu tava com 40 anos, 2 filhos, casamento, um padrão de vida que eu precisava manter, exatamente. E foi quando ele me fez essa pergunta. Você não tem medo mesmo? Eu falei, não tenho, amor. Por que eu não tenho? Porque a quantidade de pessoas que eu conheço e a forma como eu me posiciono, eu tenho certeza que eu não ficaria sem trabalho. Sabe? Se não fosse com o que você estava pensando, iria surgir outras oportunidades de negócio. Exatamente. Então, assim, eu saí, eu me preparei para sair e já tinha o plano A, já tinha tudo montado, um negócio montado, né? Idealmente, assim, não estava ainda sendo executado, mas estava já pensado. Mas eu falava para ele, se não der certo isso, vai dar certo outra coisa. Porque a quantidade de pessoas, aí que vem o... Mas eu acho que também é muito de você não ficar parada. Sim. Né? Eu tenho um pouco disso, assim, eu sempre estou adicionando e colocando mais coisas no meu dia a dia, na minha rotina, até assim, com a psicóloga a gente fala assim, tá bom, porque já vai pifar. Sim. Né? Não precisa tanto, Não precisa tanto, e eu acho que é muito disso, né? A gente que, também eu acho que é muito talvez da nossa personalidade, de ser uma pessoa que gosta de trabalhar, que gosta de ter resultado, que gosta de desafios, de coisas novas, né? Sim, tudo isso eu acho que gente. move, né? Isso, muita gente. Mas a gente tem que ter cuidado mesmo. Não, em dezembro eu tive herpes zoster e foi de estresse, de trabalho. É sério, né? A gente precisa... Mas assim... Mas não era que era problemas, mas assim, sobrecarregada. Sim, a cabeça não para, né? Por mais que você não esteja executando toda hora, mas a cabeça não para. Então, a gente tem que ter esse cuidado, realmente. Mas acho que isso vem também muito com a maturidade, né? Eu acho, assim, que você começa a entender que o trabalho é relevante, que o movimento é relevante, mas que ele precisa ser equilibrado. Senão, você perde outras coisas que são muito importantes também. Pois é, esse equilíbrio é difícil. É difícil na alimentação, é difícil em tudo. No dia a dia, na atividade física, o tal do equilíbrio é... É difícil em tudo, sem dúvidas. Ô, Mila, você teve apoio da sua família? Eu acho que, assim, deve ter sido bem difícil, né? Tipo assim, teus pais, que como você falou, né? Você vem de uma família de policiais, né? Da polícia. Meu pai se realizava em mim. Você dizer pro seu pai, eu vou deixar de ser polícia, ele deve ter dito, para ser blogueira, para trabalhar na internet. Na verdade, eu nem perguntei. Essa foi a questão. Sim, mas você... já chegou informando, mas ele deve ter falado... Foi um susto. Primeiro, foi duas coisas assim, importantes. Tá assustada, minha filha? Foram duas coisas muito, assim, importantes. Primeiro, que a única pessoa que eu, de fato, perguntei e discuti a questão foi com meu marido, certo? Os meus pais, eu sabia que eles seriam contra desde o início, por um motivo justo. Sim. Né? Eles se preocupam claros com a gente. E então, óbvios. assim, então eu falei assim, eu não vou falar, porque eu já sei a resposta deles, eu não vou. E eles estavam muito distantes da minha nova realidade, dos meus projetos, então eles não conseguiriam opinar com tanta... Eles são daquele Recife? São. A gente tem muito contato, mas assim, eles não estão por dentro de casa e acaba que, tipo assim, quem participa da nossa vida 100% ali né, o parceiro. Então, assim, o meu marido é que sabia de tudo, ele tinha condição de opinar. Os meus pais não, então eu só informei. Mas eu lembro que eu não tive coragem de ir na casa do meu pai contar. Eu liguei para ele para falar. E aí ele ficou assim uns segundos, mudo. Tipo assim, oi pai, tá aí. Aí o pai, tá tudo bem. Olha, eu tô ótima.
vai dar tudo certo, confia. Então, foi um baque para ele. Mas, no dia seguinte, sabe o que foi que ele fez? Ele me mandou uma mensagem e falou assim, filha, vamos no shopping hoje? Eu, pra quê? Ele, pra comprar um computador, porque já que você vai trabalhar com internet, você precisa de um computador novo. Que fofo. Então, assim, pai, né? Pai, mãe. Então, assim, não foi difícil como as pessoas acham que foi difícil, sabe? Foi racional, foi... Claro, teve um pouco da emoção também, mas foi muito racional e foi muito conversado. Houve, assim, julgamento de amigos, de seguidores? Muita gente me chamou de louca, muita gente me chamou de... Enfim, porque eu troquei o que para muitas pessoas é um sonho, né? Sim. Inclusive na pandemia. Na pandemia cresceu muito o número de concursos. Por quê? Porque na pandemia, na prática, as pessoas perceberam que o ideal é você ter aquela estabilidade. Pode ter guerra, pode ter o que for, mas você está seguro. É a falsa sensação da segurança, porque também não é assim, mas as pessoas tinham, né, essa ideia. Então, assim, muitas pessoas, autônomos, profissionais liberais, começaram a querer correr para concurso público. E eu fiz, depois da pandemia, o caminho inverso. Então, muita gente me chamou de louca, mas eu vou te falar uma coisa, nem por um segundo. Já vai fazer 1 ano e, sei lá, meio, mais ou menos, sou ruim de cálculo, mas nem por um segundo eu me arrependi. E eu tenho certeza que eu acho que até a fase já passou, né? Do arrependimento, que era o início. Não me arrependi, estou realmente muito feliz, muito realizada. Feliz, realizada. Isso é o que importa. Muito. E você teve algum, assim, desafio, sei lá, o principal desafio que você enfrentou durante essa sua transição? Teve já com um novo negócio. Por quê? Empreender já é difícil para todo mundo, certo? Já é difícil para aquela pessoa que já vem empreendendo há muito tempo. Já é difícil para aquela pessoa que vem de uma família de empreendedores. Ou seja, é complicado. E é difícil em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E imagina para uma pessoa que nunca pensou nisso. Por quê? Porque viveu uma vida como servidor público. Então, é completamente diferente. Completamente. Então, assim, eu fui na cara, na coragem, na raça, no comprometimento e fui aprendendo. E estou aprendendo, porque é tudo muito novo ainda. Mas empreender, eu costumo falar que sempre teve no meu sangue. Eu fui servidora pública há muito tempo, mas eu tinha aquele negócio pulsando, sabe? Sabe aquele negócio, aquela vontade de, poxa, eu gosto que os resultados dependam de mim? Por mais difícil que seja, isso me motiva, saber que... Porque no serviço público não é assim, né? Não. Você pode trabalhar muito, trabalhar pouco, você vai receber a mesma coisa. E seu salário está lá garantido, garantido. Né? O que para muitos é bom, mas para mim começou a me inquietar. Cara, eu quero mais, sabe? É muito bom saber que o nosso resultado depende da gente, que eu posso ganhar 3 vezes mais, vou trabalhar 3 vezes mais, mas eu posso ganhar 3 vezes mais. Então, tudo isso sempre me motivou muito. Então, empreender, eu acho que foi o principal desafio. Tem sido aprender como fazer isso, né? Saber lidar e aprender do zero mesmo, entender como é que faz as coisas. Hoje, tua equipe lá do W são quantas pessoas? Hoje, eu e mais 3. Veja, 3. Né? Você que saiu sozinha. Estamos em 4. Mas assim, já engatilhado para crescer mais agora. E tem escritório físico ou é online? Não. Eu ainda eu ainda trabalho home office, o que é uma loucura. Que eu lembrei agora que tu tranca a porta, né? E os meninos mandam um recadinho por debaixo da porta. E eu vou falar que tem sido uma experiência muito interessante. E eu acho que tu vai sentir muito, e eles vão sentir também quando você fizer essa transição de sair de casa. Sem dúvida. Eles vão muito. Eu também muito, porque no final das contas, eu acho que a mãe Eu lembro quando eu fazia né? bolo em casa e eu saí pra abrir o Manotenório, né? Os meninos sentiram muito. Eu imagino. Muito. Porque você tá lá full time. Sim. Né? É uma coisa que eu penso para curto prazo, para ser bem sincera. Por quê? Porque agora, como tem equipe, eu sinto essa necessidade de estar junto da equipe, porque a gente vai produzir mais, mas eu também me sinto, assim, de verdade, muito abençoada por poder ficar em casa com eles, por mais difícil que seja. Porque, às vezes, no meio de uma reunião, abre a porta e é aquela gritaria. Mas eu me sinto muito abençoada de poder, porque eu sei que tem muitas mães que gostariam e não podem fazer isso, né? Que gostaria de acompanhar mais e o trabalho não permite. Então, eu sou muito feliz assim. Mas eu entendo que é fase. São ciclos e daqui a pouco esse ciclo também vai... Já, vai viu? encerrar, Então, assim, a principal dificuldade que você encontrou nessa transição foi isso de... Primeiro, empreender, né? Sim. Que não é fácil. Sim. Né, na vida do empresário brasileiro. Não né? mesmo. Impostos, funcionários, folha de pagamento. Tudo, absolutamente. É outra tudo. realidade. É Que você outra não. Realidade. Às vezes você até. Algumas coisas a gente não sabe nem que existe. Exatamente, a gente vai descobrindo. Quais apoios você encontrou que lhe foi muito útil
durante sua transição? Fora do seu marido, que eu já sei que... Ele apoia muito. Na verdade, eu encontrei muito apoio nas pessoas que eu fui encontrando no caminho, sabe? Eu comecei, hoje em dia, a empresa é basicamente de networking, né? É um grupo de mulheres, então eu incentivo e facilito essa conexão entre mulheres de negócio. Então, eu estou em contato sempre com muita gente. E eu comecei a trabalhar nessa área, a empresa surgiu justamente porque eu sabia e sentia na prática e na pele a importância dos relacionamentos. Então, eu entendo a força disso. E é exatamente por isso que eu trabalho com isso hoje. Então, esse apoio que eu recebo hoje em dia, essa força, não só apoio profissional, mas eu digo emocional mesmo, né? Pessoal, vem dessas pessoas que eu vou conhecendo no caminho, sabe? Que vão cruzando o meu caminho, enfim. Então, eu realmente sou, assim, uma entusiasta do relacionamento, das conexões, porque eu sei na prática a importância, né, desse apoio, vindo de diferentes pessoas, porque cada pessoa vai ter um conhecimento diferente que vai ajudar e agregar de uma forma diferente, né? Então, como é importante a gente se relacionar, a gente conhecer novas pessoas. Pois é, a gente tá aberto, né? Exato. Para escutar, para ouvir, para conhecer novas histórias. Pois é, mano, hoje em dia eu conheço pessoas que eu faço assim, eu penso, né? Eu falo, caramba, essa pessoa tem contribuído tanto para minha vida, tanto. E certamente eu não conheceria ela se eu não tivesse nesse movimento, se eu não tivesse buscando, se eu não tivesse aberta para esses relacionamentos. Então, eu sei a importância disso, eu vivo isso diariamente. E por isso que eu trabalho com isso, incentivando as mulheres a se relacionarem, a buscarem essas conexões que muitas mulheres não conseguem, não sabem. É interessante isso, né? E às vezes eu acho que elas não conseguem, acha que se ela quer fazer networking com fulaninha ou beltraninha, as pessoas podem até olhar ela de uma forma para julgar, né? O que é que ela quer, ela tá com interesse, ela... Perfeito. Né? Isso acontece muito, muito. A principal dor das mulheres para não fazer networking, o principal obstáculo, digamos assim, elas entendem que é importante. Mas elas falam assim, Mila, eu morro de medo das pessoas acharem que eu sou interesseira. Se eu for atrás de alguém porque eu sei que aquela pessoa vai ser importante para o meu negócio, se eu for para um evento de networking, inclusive a gente já fez evento aqui na Manu, não foi, do Grupo W. Então, assim, existe esse medo real das mulheres. E é engraçado, é muito mais da mulher isso. Os homens parece que eles já têm isso de forma muito intuitiva. Se encontrar, buscar, fazer negócios. A mulher tem um pouquinho dessa trava. E eu já vinha percebendo isso, né? Por isso que o Grupo W vem para facilitar. Mas eu acho que essa trava até das mulheres é um pouco da posição que a gente se colocou desde lá de trás. Sim, não, tem um fator cultural, histórico, né? Então, gigantesco. Isso com certeza influencia. Com né? certeza. Somente aqui no Nordeste. Eu acho que aqui ainda é mais difícil do que no Sul, no Sudeste, né? Exatamente. Você que trabalhou por São Paulo na época de servidora. É muito diferente. Totalmente, né? É muito diferente. Exatamente. A forma como as pessoas fazem negócio, a forma como as pessoas falam de negócio, e aí, falando especialmente de mulheres, é muito diferente. E aí, esse é o meu interesse, sabe? Porque, assim, a gente fala de negócio de forma muito natural, como tem que ser. Porque não é feio você querer abrir portas para você. Não é feio, não é ser interesseiro. Até pode ser um interesse, mas todo relacionamento é baseado no interesse, né? Sim. Todo relacionamento, o relacionamento conjugal, o relacionamento pai e filho, o relacionamento de amigos, tudo é motivado por interesse. Que interesse? Diferentes interesses. O interesse emocional, o interesse, né? Sim. No networking, nas relações, especificamente para isso, o interesse é profissional. Mas não é errado fazer isso. Não é feio. Não é feio, exatamente. Não é feio falar de negócios, querer correr atrás de oportunidades para o seu negócio. Então, é essa bandeira que eu levanto, sabe, hoje em dia, porque eu sei que tem muitas mulheres que ainda têm medo, ainda estão resistindo. Pois é. É fogo, né? Porque, na verdade, a gente... eu acho que nós, mulheres, lutamos muito para levantar uma determinada bandeira e chega num determinado momento que a pessoa travou por algo que ela não precisaria travar, né? Exatamente. Que ela poderia agir de forma natural. Que era para ser natural. E genuíno. Fato. Exatamente. Exatamente. Ô, Mila, o Grupo W, ele é um grupo de desenvolvimento feminino, né? Isso. Focado em relacionamento, networking e posicionamento de marca, né? Isso.
São os 2 pilares principais, é o network e posicionamento de marca digital. Isso. Me explica um pouco para que as pessoas possam conhecer o Grupo W. O Grupo W, ele veio, como eu te falei, dessa vivência minha, né, da importância desses 2 pontos, tanto do posicionamento lá na minha história, desde o início como blogueira de casamento, então eu entendia a importância do digital e a importância da gente trabalhar o nosso nome no digital. Eu sempre falo que assim, o nosso nome ele deve preceder tudo que a gente faz. Não é sobre o que a gente faz, é sobre quem a gente é. E entender isso muda tudo, sabe? Então, quando a gente trabalha isso e se vale dessa ferramenta tão poderosa que é o digital, a gente constrói esse posicionamento. Então, essa minha história me trouxe essa lição. E o networking também, como eu acabei de falar, também sempre foi muito importante para mim. Então, quando eu criei o Grupo W, eu criei com esse objetivo. O negócio já nasce com essa cara. A gente foi mudando e se lapidando como todo negócio. Até porque é um negócio novo que existe há 1 ano e pouco, então ele vai acontecer algumas mudanças, é normal, né? Sim, como todo negócio, pois né? É. Que você vai... Eu digo, até minhas receitas aqui mudam. Por quê? Que já está no cardápio. Isso, e você vai tentando entender o mercado e se adaptar ao mercado. Ou aperfeiçoar, melhorar, enfim, exatamente. Né? Então, as ferramentas... Por que não? Exato. Então, as ferramentas vão mudando. Mas o foco desde o início foi esse, e eu venho só fortalecendo isso. Então, eu costumo falar que o Grupo W é esse grupo de desenvolvimento de negócios femininos. Por quê? Porque nesses 2 pilares, eu facilito e estimulo a conexão dessas mulheres de negócio. E aqui é importante falar que mulher de negócio não é só quem tem a empresa, não é só a empresária, mas qualquer pessoa que vende um produto ou um serviço é uma mulher de negócio. Então, a profissional liberal, advogada, médica, arquiteta, publicitária, ela é uma mulher de negócio. Então, é importante a profissional se enxergar assim também. Sim. A autônoma, a consultora, a decoradora, todas nós somos. Se a gente vende um produto ou serviço, a gente é uma mulher de negócio. Então, eu facilito o encontro dessas mulheres para que elas cresçam juntas. Não só abrindo mais oportunidades de negócios para cada uma, ou seja, clientes finais, realmente, porque você abre a tua base de relacionamento, você está ali abrindo as tuas possibilidades de negócio. Mas também muito em parcerias, fornecedores, né, que você vai encontrando no meio do caminho. Então, é esse tipo de incentivo que eu dou no networking, e o posicionamento é ensinando o que eu aprendi ao longo desses 13 anos de marketing digital, somado a todo um conhecimento que eu busquei também ter sobre marketing, sobre branding, sobre comunicação visual, sobre comunicação verbal e não verbal, enfim, tudo isso que eu fui trazendo para o meu repertório, eu fui me especializando para ajudar essas mulheres. Então, hoje no Grupo W, a gente é uma plataforma que tem ferramentas tanto para conectar essas mulheres, como para ensinar essas mulheres. A gente tem aulas lá dentro. Estou falando agora que o Grupo W é uma escola de negócios. Que a gente tem aula, né? Então, assim, realmente o objetivo é capacitar também. Ô, Mila, quantas mulheres já estão lá no Grupo W? A gente já conectou mais de 800 mulheres ao longo desse tempo, através dos nossos eventos presenciais, porque todo mês a gente faz evento. Eu estou indo para a 17ª edição agora no mês. Mas na plataforma ativas, a gente tem quase 200 profissionais que são assinantes da plataforma. Porque o Grupo W trabalha em 2 frentes, né? A gente trabalha nos eventos presenciais e no digital. E elas têm benefícios por ser assinante. Por ser assinante da plataforma. Que é o acesso às ferramentas digitais. Então, toda semana a gente tem encontro online. Inclusive, eu quero lhe convidar para participar de um encontro online, porque a dinâmica é diferente, é muito bacana. Você fazer networking da sua casa, você conhecer novas pessoas, aumentar o teu negócio, expandir o teu negócio no conforto da tua casa. Então, toda quarta-feira a gente se encontra às 8 horas da noite, e é a quarta-feira do W. As mulheres já colocam isso na agenda e a gente faz isso. Então, tem encontro online, tem aula, tem outras ferramentas lá dentro. Tem o clube de benefícios que você faz parte. O Mano Tenório faz parte. Do Mano Tenório. Então, são várias ferramentas para quem é assinante. Massa. E como é equilibrar tudo isso com ser mãe? É punk. Mas é difícil para todas, né? Não é só para mim. Então, assim, eu busco muito pensar nisso. Eu busco muito entender que não sou eu que passo por isso, que essa dificuldade ela é inerente à maternidade e que é possível. Eu sempre coloco isso. Eu não sei se eu sou muito poliana, eu sou muito otimista, mas eu digo assim, é possível a gente achar um ponto de equilíbrio. Vai ter alguns momentos que o profissional vai te exigir mais, e aí você vai falhar um pouquinho na maternidade.
E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, porque entender isso meio que, sabe, faz você entender que você é humana. Sim. Não tem como a gente ser 100% em tudo. Mas algumas vezes o profissional também vai ser prejudicado. Por quê? Porque a maternidade está precisando ser priorizada nesse momento. Então, é você sempre, no equilíbrio perfeito, nunca vai existir para nenhuma. E entender isso, eu acho que é muito libertador. Você entender que algumas vezes você... aquela ideia de você cobre a cabeça para descobrir o pé, né? Mas são fases, né? Então, os meus são muito pequenininhos ainda. Quantos anos? 10 e 7. Então, assim, eles precisam ainda muito da minha atenção. A de 7 é a menina, né? Não, é o contrário. É o contrário. A menina é mais velha e o menino é mais novo. Mas eles precisam muito da minha atenção ainda. E eu quero estar ali, entendeu? Então, assim, foi uma escolha minha, né? E ela, a tua menina, ela já tem essa coisa de querer empreender, né? Recentemente ela colocou um negócio na Eu achei muito fofo ela falar que aqui é o Instagram da minha mãe, da ela minha divulga mãe, todo mundo, vai precisar me divulgar mas também. ela vai me divulgar e eu tô vendendo minhas pulseiras. Me deu uma dor de cabeça essas pulseiras, você nem imagina. Porque meu Instagram bombou e eu falo, cara, não sei mais o que é pra mim e o que é pra Clara. Ela não tem acesso ao Instagram, então ela não tem como Ela vendeu responder. quantas pulseiras, hein? Acabou o estoque que ela tinha e já prometeu não sei quantas pra fazer. Eu não sei como é que ela vai dar conta, não, mas empreender é isso, né? A gente tem que dar um jeito. Mas eu achei fofo, porque tu voltou, né, e disse, olha, ela todo dia me pergunta, mãe, quantas pulseiras você já... Alguém já veio encomendar pulseira e tu não? E ela foi se angustiando, né? Tipo a gente. A gente, ela passou o que a gente passa, literalmente, né? São muitas lições que a gente tira de pequenas coisas, né, que a gente faz. E eu achei ótimo você incentivar ela, porque faz parte, né? Sim. Em nenhum momento eu falei, faça, mas ela demonstrou um interesse em fazer, aí, faz, filha, vai ser legal e tal. Então, assim, eu acho que é oportunizar diferentes experiências para os nossos filhos, né? Lá em casa a gente não diz, vai ser isso, vai ser aquilo. Porque tem o meu marido que é servidor público, sou eu que sou empreendedora agora, 2 universos totalmente diferentes, para onde eles vão, para onde eles quiserem ir. Aí a gente vai só direcionando, né? Direcionando e apoiando, exatamente, né? Porque a gente tem que entender que é uma coisa que eu falo muito, assim, meus filhos não são uma continuação do que eu sou ou do que eu não fui. Perfeito. Né? Eles vão ser o que eles gostariam de ser. Perfeito. Mas é muito difícil, né? Porque eu acho que termina que a gente vai querendo que o filho seja assim ou seja assado. Às vezes, a gente, filho, a gente meio que vai levando para esse lado, mesmo que o pai ou a mãe não falem. Porque é uma coisa meio natural, né? A tua referência são os seus pais. Então, você tá ali todo... Foi o meu caso. Meu pai nunca falou assim, eu quero que você seja policial. Até porque homem querer que mulher seja policial é difícil. Mas isso foi crescendo naturalmente. E quando eu demonstrei que queria ser, ele só apoiou. Mas, às vezes, é a gente mesmo que vai dizer... Tu é filha única, não? Não, eu tenho uma irmã que é dentista e... Também não quis... Outro então, lado. Você deve ter sido o orgulho do papai, né? Porque... foi seguir por isso o susto dele quando eu por isso que tu ligou, né? Não foi lá, né? Exatamente. Ai, Mila, é uma onda, porque é assim, é difícil, é uma decisão. Eu acho que quando você foi para a rede social, que você postou lá, que era a última vez que você vestia aquele fardamento que você postou, que tá lá, né, fixado no Instagram, deve ter sido um susto para muita gente. Sim. Ao mesmo tempo, eu vou te falar, mano, foi muito interessante. Eu não imaginava que ia ter essa repercussão. Mas foi um estímulo para muitas mulheres, não para transição de carreira, porque eu sempre falei, olha, eu não estimulo ninguém a mudar de carreira. Isso é uma decisão muito pessoal. Então, tem gente que chega, às vezes, para mim para falar, você sugere, você aconselha, você... Gente, cada história é uma história. Então, assim, né? A gente não pode se pautar pela régua do outro, pela vivência do outro. Mas foi um estímulo para fazer muita gente pensar no seguinte sentido, não só existe uma forma de ser feliz, não existe só uma forma de você buscar resultados, não existe só uma forma de você ter segurança, até porque a segurança ela é muito relativa, né? Sim. Tipo assim, o serviço público é 100% estável e as reformas, tantas reformas previdenciárias que a gente tem, né? Tantas coisas que a gente vai se amarrando, que pode mudar. Pode mudar. Pode. Então, assim, nada é 100% garantido na vida para ninguém. E aí, acho que as pessoas começaram, muitas pessoas que me acompanhavam, eu acho que foi esse ponto, assim, de reflexão, sabe? Caramba, existe possibilidades diferentes para a gente buscar a nossa realização profissional. Só não existe uma forma, né, de ser feliz. E outra coisa muito importante é a questão da idade. Porque a gente também é levado a acreditar que depois de uma certa fase da nossa vida,
a gente tem que empurrar com a barriga em Sim. relação a todos os aspectos da nossa vida, né? Então, assim, uma mulher de 40 anos, se está mal casada, fica mal casada, porque, enfim, recomeçar agora vai ser difícil. Se está infeliz no trabalho, vai levando, porque se reinserir no mercado de trabalho aos 40 anos vai ser muito difícil. Nossa, e assim, é muito jovem ainda, né? Muito! É porque, na verdade, a gente tem aquela sensação que, sei lá, muitos pais talvez se aposentaram, sei lá, Sim. né? Sabe, É seus porque- 50 anos, né? Com 40 anos, há muitos anos atrás, era visto como uma idosa. Gente, eu tenho 40 anos. Eu não sou nada de idosa. E a gente se sente muito jovem, né? Cara, eu não troco meus 40 pelos meus 20 de jeito nenhum. Sendo que ainda assim, mesmo tendo mudado muito, tem muita mulher presa a isso. Cara, eu não posso mudar aos 40 anos, eu não posso recomeçar aos 40 anos. Não, você pode sim. É. Você pode sim. Se fizer Nunca é sentido para tarde. você, nunca. Nunca. O que não dá é para você ir levando uma vida que não te deixa feliz, que não te realiza mais. Né? A gente tem que buscar oportunidades. Não existe só uma forma da gente se realizar. A Exato. gente precisa entender isso e correr atrás também, né, Manu? Pois é, e nunca é tarde. Eu acho que nunca é tarde, porque as pessoas acham, que eu já tô com 35 anos, eu não posso mudar de carreira. Por exemplo, Luciana Dias, Sim. arquiteta. Sim. Tu sabe que ela era estudante de fisioterapia. Não sabia. Aí fez arquitetura depois. Ela largou fisioterapia. O pai e a mãe é da área da saúde. Quase surtou quando ela, filha única, que resolveu mudar de carreira e ela também participou, né? Ela fez uma transição. Uma transição. Na carreira dela. Sim. E eu lembro que, assim, na época, todo mundo ficou, assim, abismado e ver ela hoje uma arquiteta de sucesso. Exato. Né? E eu tenho várias amigas que mudaram, eu mesma. Eu sou formada em Direito, Exatamente, eu lembro dessa história. né? E terminei fazendo bolo em casa e migrei para essa área de restaurante. E não sei se daqui a 10 anos eu vou estar aqui, né? E eu acho que o que move a gente... Se aos 50 quiser mudar, pois é, muda tá de tudo novo, bem. né? E eu acho assim, que se der essa vontade, eu acho que a gente tem que se permitir, Sim. né? Porque A é gente- muito importante. É se permitir e se colocar em movimento, é isso que você está falando, Sim. né? Buscar o novo caminho, né? Porque tem muitas mulheres que estão assim, ok, eu já entendi que eu posso mudar. Eu quero mudar. Converso com muitas assim. Eu cheguei num estágio que eu realmente não posso levar mais a vida que eu levo, eu quero mudar, profissionalmente falando Sim. especialmente, mas estou esperando para ver o que é que surge aí. Eu falei, continua esperando para você ver. Vai fazer 50, 60. E você vai continuar esperando. Vai continuar esperando, não dá para esperar. A clareza vem com o movimento. Então, o que é que eu posso fazer agora? O que é que eu posso aprender agora? Quais pessoas eu posso me conectar? Porque é nesse movimento de novas portas que você vai abrindo que as coisas vão surgindo. Sim. Não tem como não surgir quando você está em movimento. Mas você pode ser a melhor profissional do mundo. Se você estiver parada, nada vai acontecer. Não, se você viver naquela caixinha, naquela bolha, nada de novidade vai chegar e você não vai conhecer Exatamente. nem ninguém. Exatamente. Por isso Né? a importância da gente busquem mesmo, assim. Não tem um ciclo de amizade tão que estimule tanto isso. Vou Entre procurar no- eventos. Vamos pro grupo W, Grupo conhecer W. mulheres, Exato. né? Conhecer Porque histórias. histórias, o crescimento não é só profissional, é muito pessoal. A gente cresce muito uma com a outra, né, Manu? É, com certeza. Tipo assim, a sua história é inspiradora. Quando você me contou, eu falo, caramba, que massa, começou em casa, não sei o quê. Hoje em dia tem um mega de um negócio. Então, nós nos inspiramos. Tem muita profissional que acha assim, mas eu não vou conseguir inspirar ninguém, eu não vou conseguir ser relevante para ninguém. Todas nós, a nossa história sempre vai ter impacto na vida de outras pessoas. Pois é. Então, quando a gente se coloca em movimento, quando a gente busca essa relação, o networking ele ficou muito, ao mesmo tempo que ele cresceu muito, ele acabou sendo levado também para um lado um pouco pejorativo, porque as pessoas, até um dia desses eu vi um meme assim, o networking ficou tão falado que as pessoas esqueceram de fazer amizades. Uma coisa não exclui a outra. Não. A gente pode começar com o network, ou seja, o interesse de abrir portas profissionais e virar amizade, como acontece muito. Hoje em dia eu tenho relações próximas de mulheres que eu não teria conhecido, né? Mulheres assim incríveis que contribuíram muito, não só profissionalmente como pessoalmente comigo, mas que eu não conheceria se eu não tivesse me colocado nesse sentido. Então é isso, pessoa precisa de pessoas, a gente precisa se colocar nesse movimento, né? Pois é. Mila, chegamos no momento verde. Já. Não, mas a gente ainda tem muita conversa, viu? Tá, achei que fosse o final já. Eu tava triste. Olha, o Momento Verde é algo que eu gosto de sempre trazer para os ouvintes, para o convidado, para que a gente possa refletir o que é que a gente faz em prol do meio ambiente.
Queria saber, tem algo que Mila faz na casa dela ou no dia a dia dela que ela gostaria de compartilhar, alguma dica relacionada ao meio ambiente, à sustentabilidade? Conta Manu, pra gente. Tem algo que a gente faz que, assim, é o simples, mas é o simples que muita gente não faz e precisa ser feito. Inclusive, as crianças também entraram nesse movimento muito grande. Então, assim, luz acesa, sai apagando tudo. Água sendo gasta à toa, Sim. sai fechando tudo. A gente conseguiu, com eles, inclusive, viu? Porque nas escolas, né, isso é muito forte, começou a se trabalhar muito isso. Então, eles começaram a falar, tem que apagar a luz, tem que isso. E a gente meio que criou esse movimento da gente realmente buscar isso. São movimentos pequenos, sim. São simples de a gente fazer, mas é exatamente do simples que a gente traz o impacto, né? Sim. Se todo mundo fizesse, então a gente faz muito isso. As sacolas, eu ainda não consegui me livrar 100% Não, delas. mas é só começar, viu? Se tu vai ver. Mas comecei. As sacolas reutilizáveis, enfim, então aquelas mais O segredo é grossinhas. sempre ter alguma por No perto, no carro. Sempre Dentro da tem, bolsa, sei lá. exatamente. Tem alguma por perto. funciona real. Isso funciona. Muito. Sabe quando eu comecei, de fato? Eu ia no mercado e eu sempre pedia sacolinha de plástico, que tem que comprar, né? Mas eu comprava. Aí eu cheguei no mercado uma vez, não tinha. Aí eu falei, como assim não tem? Como é que eu vou levar? Porque eu odeio levar nas caixas, porque eu acho que fica ruim transportar. Aí ela falou, tem essas, as retornáveis, reutilizáveis. Tem essas, é tantos reais, tal. Eu falei, bom, me dá 5 aí, porque eu vou caber tudo dentro, vou colocar tudo dentro delas. E aí foi que eu vi como é prático. É muito melhor porque elas são enormes, então dá para colocar várias coisas dentro. E aí foi quando eu comecei esse hábito. Não estou ainda 100% livre das outras, mas estou no caminho. Pois é, eu acho que Estou no isso. caminho. Mas eu acho que o começar é um caminho sem volta. Sim. Você inicia e isso vai... Você vai dizendo assim, eu fui na farmácia e estou comprando, sei lá, um sabonete... ou um remédio, e eu não vou levar uma sacola para isso, né? Para isso, só uma coisa. Verdade. Ontem mesmo eu fiz uma compra online, eu cheguei lá para buscar, e aí ela me deu um remédio. Eu tinha feito outra compra online e outra sacola. Eu tirei tudo da sacola. Enquanto eu falava com ela, ela botou na sacola de novo. Eu Porque disse, o não. mais normal, ela acaba... Eu digo, não, eu quero sem sacola, eu vou levar na mão mesmo. Mas é o hábito. E isso é um movimento muito grande. Até a Zara, por exemplo, agora, né? Não agora, dá sacola, você tem que comprar. Eu lembro que muita gente se revoltou, né? Uma vez eu fui comprar um detalhezinho lá, eu saía com o detalhezinho, o acessório na mão. Pois Eu falei, não, moça, eu não vou querer sacola, eu vou levar na mão mesmo. Porque, enfim, então, é algo que realmente a gente precisa ir trabalhando mais isso. E isso é muito bacana aqui do podcast, porque traz essa consciência que às vezes vai passando batido, né? Vai. No dia a dia. Com certeza. E às vezes são pequenas coisas que a gente pode mudar na nossa rotina, que começa a fazer sentido e que você vai incrementando em outras coisas. Hoje eu faço milhares de coisas, mas lógico que eu não comecei com tudo junto. Eu fui adicionando, né? Verdade. Fui aumentando aos poucos e, sei lá, são 15 anos aí. Você 15 anos na sua vida de policial, né? De servidora pública, e eu há 15 anos tentando fazer alguma coisa. Mas eu não sabia que era há tanto tempo já que você não, do restaurante não, mas essa bandeira sim. É mesmo, que legal, mano. Os meninos pequenininhos, assim, sei lá, 1 ano e meio, a gente já ia pra praia pra pegar lixo da praia. Máximo, já era meio que uma diversão, né? Não tem o que fazer, vamos tirar os plásticos, sabe? Máximo. Eu tenho já vídeo deles, os meninos bem pequenininhos, bem pequenininhos. Eu lembro que uma vez minha mãe falou assim, Manuela, a vez que eu mais morri de vergonha foi Henrique, estava na escola, numa reunião de pais, e aí um cara soltou a garrafa no chão, soltou a garrafa de plástico no chão. Naquela reunião com um monte de pai, né? Acho que ninguém ia ver quem era ninguém. Aí a mãe disse que Henrique chegou do lado dele. Henrique tinha, assim, 2 anos. Henrique catucou ele na calça, e o homem olhou assim, aí ele foi e entregou a garrafa pro homem. Aí ele disse, no chão, não. Cara, o exemplo, né? Impressionante. Mãe, disse, Manuela, eu queria morrer. O exemplo. Mas maravilhoso. Isso, a gente começar... Eu já vou adotar isso daí, então. Chegou na praia, vamos fazer uma limpezazinha. Pois é. Porque acaba sendo sempre a gente vê alguma coisa, um canudinho, um plástico, sei lá. Muito bacana. Farei isso. Mila, vamos falar sobre comunicação visual. Você faz mentoria, né, de posicionamento digital. Como é que funciona essas mentorias? Me explica aí. Algo novo para mim, sabia? É? Acho que tá indo super bem. Mas você estudou? Você foi pesquisar isso ou foi mais intuitivo? Não, foi intuitivo total. Então, isso é interessante falar, sabe? Porque, assim, existem algumas pessoas, independente de ser homem ou mulher, que já tem a comunicação de forma mais natural e que meio que já vai seguindo o caminho. Tu sabia que eu sou muito tímida, né? Muito. Ninguém deixa. Pois é. E para mim, assim, começar a aparecer na internet, eu acho que foi uma forma de eu
consegui me soltar. Mas foi uma decisão, né? Foi uma Tipo assim, decisão. eu vou fazer eu comecei a isso. fazer, vi que as pessoas gostavam e eu continuei fazendo. Sim. Mas eu fazia com muita vergonha. Eu lembro quando o pessoal aqui do restaurante ainda, quando abriu o restaurante, o pessoal marcava para gravar conteúdo comigo, eu queria um buraco para me enfiar. Já hoje eu não tenho mais vergonha. Eu vou no Shopping Recife e vou lá, gravo o vídeo da minha sobremesa em tal restaurante. E não tenho mais tanta vergonha. Mas assim, eu sofri muito no início. Mas sabe por que eu perguntei que você decidiu? Porque mesmo com vergonha você fez. O que acontece é que muitas mulheres também, eu sempre falo pra mulher, porque assim, Sim, é o seu público. Mas assim, e a minha expertise, né? Porque eu trabalho com mulher. 70% dos meus seguidores no Instagram, 70 não, 85% dos meus seguidores no Instagram são mulheres. Mulheres, eu também. Acho que a gente meio que vai Que eu acho direcionando. ótimo, né? Porque eu digo assim, pelo menos não tem homem aqui. É um lugar tranquilo. E assim, os interesses são muito em comum, né? Então assim, a comunicação ela fica muito mais fácil. Então eu sempre falo que essa questão do digital é uma decisão, porque não é natural para ninguém. Algumas pessoas vão trazer isso de forma mais leve, mas natural não é para ninguém. Não. Porque, veja, você falar com um celular, ou até que fale para uma câmera, é novo, relativamente novo. Ei, mas pro celular é muito mais fácil do que pela câmera. Tu acha? Tem gente que... Uma aluna minha esses dias falou assim, olha só, para onde que a gente olha no celular para gravar? Porque nunca tinha tido a coragem de pegar. Ela realmente tremia. E não só foi ela, não. Assim, a maioria que chega para fazer a mentoria é porque sozinha sabe que não vai conseguir, entende? Ou mesmo que consiga gravar sozinha, não tem direcionamento, tá perdida. Porque o digital é muito novo ainda, né? Considerando assim, proporcionalmente, é muito novo ainda. Então, na mentoria, eu trabalho... A minha metodologia é marketing, sim. Conteúdo, sim, ensino tudo isso, até porque eu vivo marketing há 13 anos, mas eu agrego a isso um passo, mano, que eu acho primordial para mim, que é o branding. Então, eu fui estudar branding, eu me tornei especialista em branding, me certifiquei nessa área também. Explica aí para os nossos ouvintes, quem não sabe o que é branding. Assim, eu sei que deve ser difícil, né, no mundo de hoje, mas eu acho que é importante a gente não, mas assim, o branding está até sendo mais falado, inclusive, porque está todo mundo entendendo a importância dele. O branding é o processo de desenvolvimento de uma marca. Isso para marca empresarial, quando você foi montar o restaurante, você parou para entender, né, e analisar qual é o objetivo do restaurante, qual público a gente quer. É comida saudável? Como é que eu quero ser vista? Qual área dentro do mercado de gastronomia eu quero ocupar? Precisou de um estudo para isso. Com então, certeza. tudo isso, esse desenvolvimento da marca empresarial é branding. E tudo isso a gente traz para a marca pessoal. Entende? Então, assim, o personal branding é um conceito relativamente novo aqui no Brasil, mas que está sendo muito utilizado. Que é esse, peraí, deixa eu olhar para mim, me enxergar primeiro como marca, entender que somos marcas, somos a nossa principal marca, somos o nosso principal negócio antes de tudo, porque a pessoa, ela, antes de comprar o que você faz, ela compra você. Entende? Antes de comprar o seu produto, ela compra você, ela acredita em você, ela vê a autoridade em você e aí ela quer consumir o que você produz. Sim. Então, é sobre marca pessoal, é sobre a gente. Você se entendendo como marca, você vai trazer esse mesmo processo de desenvolvimento de marca. Isso que a gente desenvolvia já, as agências faziam com as marcas empresariais há anos, a gente faz com a marca pessoal, eu faço com a marca pessoal. Então, a gente desenvolve essa marca. Então, por exemplo, Manu Tenório. Quem é Manu? Pessoa física, certo? Quem é Manu Tenório? Como ela quer ser vista no mercado? Quais são os atributos que ela quer que as pessoas associem a ela? Porque, vamos lá, tudo é uma questão de percepção, mano. Tudo é um jogo de percepção, de início. Claro, você depois conhece a pessoa e você entende que a pessoa tem autoridade, que a pessoa tem confiança, que a pessoa é boa no que faz. Mas ninguém anda com um currículo pendurado no pescoço. Sim. Ninguém consegue, sem falar nada, mostrar a competência técnica. Então, a gente precisa gerir a nossa marca pessoal para a gente comunicar aquilo que a gente quer comunicar e fazer as pessoas enxergarem a gente da forma que a gente quer ser vista. Aí que entra a comunicação visual que você falou. Entra toda a nossa comunicação. Não, eu adoro porque eu vejo que tu posta muito, assim, foto tua de antes e depois. E agora. E é uma pessoa completamente diferente. Mas, assim, é diferente no estilo de se vestir, no corte de cabelo, no tom do cabelo, né? Tudo. Como é que é isso aí? Me explica. Então, essa mudança, ela veio exatamente... No início, ela foi também bem intuitiva, mas quando eu comecei a estudar sobre o assunto, eu falei... Eu já fazia branding e já não... tudo meu é meio que assim, né? E não imaginava que é isso. Mas é isso. Quem é a marca Mila Moura?
como é que eu quero ser vista? Claro, não é sobre se transformar num personagem, certo? Mas é você assumir a tua essência, a tua personalidade, porque a Mila de antes é a mesma Mila de agora. Sim. A essência, a personalidade é a mesma. Mas antes eu não geria a minha comunicação, as minhas percepções. Eu vivia de qualquer jeito. Então, se hoje eu queria acordar e vestir, sei lá, um estilo X, eu fazia isso. Se no outro dia eu queria acordar e como não tinha clareza do meu estilo, do que eu queria gerar, eu tinha um pouco de tudo no meu guarda-roupa. Eu. Sério. Tem dia que eu acordo mais hippie, tem dia que eu acordo mais patricinha. Mas veja, essa adaptação ela é comum. A gente nunca tem um estilo só. Nós temos pelo menos 2 estilos, mas normalmente 3 estilos. E esses estilos, eles às vezes são bem diferentes. Por exemplo, de essência minha, eu tenho o estilo romântico e o estilo sexy. Veja, totalmente diferente. Sim. Né? O romântico e o sexy. E como desejo de imagem, porque o nosso estilo, eu fui me formar em consultoria de imagem para agregar para as minhas alunas de posicionamento. Então, eu falo sobre isso, não trabalho na área, mas eu falo isso com muita paixão também, porque eu amo essa área da comunicação visual. Então, o nosso estilo, ele é o resultado da nossa essência com o nosso desejo de imagem. E aí, hoje, eu permaneço com a minha essência romântica e sexy, e eu consigo equilibrar isso bem. E, como desejo de imagem, o estilo elegante. Você então, é bastante elegante. Eu trabalho isso, certo? E não é só roupa. Porque, perceba, quem me conhece também há muitos anos, também com mais intimidade, também fala muito sobre isso. Não só foi uma mudança de estilo, foi uma mudança de comportamento, foi uma mudança de postura, foi uma mudança de comunicação. Por quê? Porque a gente se comunica de várias formas. Entende? A nossa comunicação, ela acontece em várias camadas. Eu me comunico visualmente, as pessoas batem o olho na gente, não só eu, todo mundo. As pessoas batem o olho na gente e já conseguem perceber alguma coisa. Né? Elas conseguem olhar, eu acho que essa pessoa é mais ou menos assim, só pela roupa que veste. Mas elas também conseguem ter essa percepção pela forma que a gente fala. Qual é a percepção que você tem de mim? Uma pessoa muito dinâmica, muito criativa, muito executora. Veja, quantos atributos. Se a gente não gere a nossa marca, a gente transfere para o outro a possibilidade de nos enxergar da forma que eles quiserem. Sim. Então, as pessoas vão ter os atributos, vão nos definir da forma que eles quiserem. Quando a gente assume isso e fala, não, a responsabilidade de comunicar o que eu quero sou eu. Sou eu. A responsabilidade é nossa. E você me corta quando precisar, porque eu falo, viu? Pode falar. Eu gosto de falar. E esse é o assunto, então. A gente cresce, Manu, escutando assim, não se importa, o que importa é o que você tem por dentro, não é isso? Sim. Quando os nossos filhos chegam em casa chorando porque os amiguinhos fizeram uma brincadeira, tal, que eles ficaram tristes, não, meu amor, não se preocupe, o que importa é o que você tem por dentro. Ok, quando a gente é criança é isso mesmo, a criança não precisa se preocupar com isso. Mas aí a gente cresce achando que isso é verdade, até chegar no mercado de trabalho. E a gente entende no mercado, não só no mercado de trabalho, porque eu foco muito na questão profissional, mas a gente vira adulta e entende que não é bem assim. Sim. Porque as percepções que a gente gera não é problema só da outra pessoa, é nossa. Costumo falar o seguinte, se eu gero uma percepção de ser uma pessoa sem confiança, isso é problema da outra pessoa ou vai ser problema meu? Problema meu. Por quê? Porque vai impactar os meus relacionamentos, vai impactar os meus resultados, o meu negócio. Sim. Então, é problema meu. Então, o adulto, ele precisa assumir essa autorresponsabilidade da sua própria comunicação, da sua própria gestão, entende? Então, a Mila de antes permanece com a mesma essência, mas antigamente ela não dominava a sua mensagem. Eu era um pouco de cada coisa, todo dia era diferente, e era aquela confusão, aquela salada. Hoje não. Hoje eu sei qual mensagem eu passo, porque eu assumi isso, entende? Então, isso é o branding. E o marketing é o que a gente faz no digital, né? É o que a gente o reflexo disso tudo no digital, de forma intencional, de forma estratégica, para trazer algo que realmente faça as pessoas enxergarem a gente no digital com relevância. Olha, e falando do digital, uma vez eu observei que tu falou assim, no meu Instagram eu tenho não sei quantas mil postagens, tu tem muita postagem de feed, Mais né? de 10 mil. Mais de 10 mil. O que é que isso quer dizer? Me conta aí. Experiência de saber o que é que... porque assim, o Instagram,
o digital de uma forma geral muda muito rápido, certo? Sim. A gente vive fases do digital e a gente já mudou muito. Veja, eu comecei com blog, hoje em dia blog não existe, né? Virou vintage. Hoje em dia é o Instagram, amanhã pode ser uma outra rede social, então o digital muda muito. Tu já estás no TikTok? Já, mas não tenho constância lá. Dá muito trabalho a gente administrar várias redes, né? A grande verdade é essa. Então, eu sempre sugiro isso. Procura primeiro aquela que você acha que o teu público tá, se estabelece ali, trabalha bem ali, aí depois você pensa em outras. Mas a questão das 10 mil postagens é porque tudo na vida da gente é treino, certo? Você hoje em dia não tem vergonha de ir para o shopping gravar um vídeo porque você fez muito isso já. Então, o fato de eu já ter feito mais de 10 mil postagens no Instagram me dá uma segurança, uma autoridade de saber que, olha, isso é por aqui, não é por aqui, isso funciona, isso não funciona, isso é intencional, isso não é intencional. Então, é quilometragem. É quilometragem. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai se aperfeiçoando. Eu nunca tinha pensado desse lado, não. É tempo de mercado. É tempo de mercado. Gostei da quilometragem. Você ainda tem o curso online? Você tinha um curso online, né? Tenho. Na verdade, hoje em dia, eu não vendo o curso, ele faz parte da minha mentoria. Então, quem faz a mentoria comigo, primeiro recebe essas aulas gravadas, porque é a base do meu método, né, que junta branding, gestão de marca e marketing. Então, elas assistem essas aulas e têm um acompanhamento comigo. Massa. Não faço só o curso mais. Mas antigamente vendia só o curso, né? Sim, antigamente sim. Eu tenho uma amiga minha que comprou, eu lembro. Mas ela disse assim, eu comprei, mas eu não continuei, como sempre as coisas que eu faço, né? Entanto, inclusive, isso é uma estatística. Como eu sou infoprodutora, né, e eu estou sempre ligada nisso, isso é uma estatística, assim, nacional. Eu não vou saber dizer os números agora, mas é um número assustador de pessoas que compram cursos e nem sequer assistem uma aula. Quanto mais chegar no final. Então, isso é realmente um comportamento. Não, eu comprei quando eu comecei o podcast, digo, meu Deus do céu, tinha duas coisas que me incomodavam muito. Um é o meu chiado do X. Eu falo muito puxado. Isso me incomodava muito. Eu disse, eu preciso de uma fono, eu preciso neutralizar esse meu X. Não é que eu não queria deixar excluir, né? Eu acho que faz parte, inclusive, da gente aqui, né? Da minha sotaque. Característica, do meu sotaque. Mas eu queria muito. Não fiz, não segui adiante. Comprou e não fez? Não, eu tinha que contratar uma fono, né? Tá, fui atrás da fono, comecei a falar com ela, a Paty, mas não comecei. Ou seja, o meu chiado já não está mais me incomodando. Outra coisa foi assim, eu preciso melhorar como falar em público. Eu não sou tão comunicativa feito você, eu preciso melhorar, e aí eu fui, não tem aquela Cíntia Chagas? Sim, adoro. Ali ou amo ou odeio. Pois né? Eu amo ou odeio, eu adoro. E aí eu fui e comprei um curso online dela, mas eu só fiz 2 aulas. Mas assim, não é legal, mas é porque falta comprometimento, dedicação. É a disciplina. Né? É a disciplina, exatamente. Mas eu quero fazer ainda esse ano, porque eu já comprei, né? Tá pago, então vamos fazer. Mas não é só você, Manu, é um comportamento geral, assim. Muitas das pessoas, eu não vou saber dizer o número, como eu falei, mas é gritante, assim. Tantos % das pessoas que compram não fazem. Às vezes nem começam, às vezes nem assistem. Agora, assim, tudo bem que a pessoa tá ganhando dinheiro, que tá trabalhando com infoproduto e tal, mas é meio broxante, né? Desculpa a palavra, de assim, saber que eu fiz isso, me dediquei. Tudo bem, vendi, ganhei milhões, mas assim, só 5% assistiu. Muito. Mas aí é que tá, vamos lá. A gente não fica triste por a gente, certo? Porque assim, o seu trabalho está sendo feito, você está recebendo por aquilo. Você fica triste pelas pessoas que estavam buscando a tua transformação, porque se compraram de você. Veja, se você comprou um curso da Cíntia, é porque você acredita na transformação que ela pode trazer. Sim. Mas você não teve essa transformação. Eu acho que você se comunica super bem, mas de repente tem algum objetivo seu aí que você ainda não conseguiu alcançar, porque você... Vícios de linguagem, odeio. Isso é muito forte. É muito forte. É muito forte. Não, para todo mundo. A gente tem que realmente se... Aí é que entra. Olha só, gestão de marca. Eu falo sobre tudo isso, mano. Por quê? Porque a nossa comunicação, ela acontece em todas as camadas, né? Então, a forma como a gente fala também é muito importante. Só o fato de você se observar já faz uma grande diferença. Eu sempre falo isso para as alunas. Eu sou tão crítica, que assim, às vezes os meninos gravam um vídeo e me mandam para eu olhar e eu digo, eu não quero olhar.
Porque eu sei que eu sou Vai muito... encontrar Eu defeito. vou encontrar vários defeitos. Às vezes eu falo para mim da gravadora, eu falei muito né, por exemplo. Eu odeio falar Que né. é o principal isso, né? E aí o menino fala, nem me incomodou. Eu digo, meu Deus, eu sou capaz de contar quantos nés eu falei. Porque o nosso defeitozinho que a gente acha grita mais na gente do que nas outras pessoas. Mas é importante essa autoobservação. Acho que tudo começa por isso. Se você identificou que existe isso, já é um grande caminho. É porque as pessoas normalmente não se observam. Entende? A gente eu acho vive que no também, automático. eu acho também que é muito difícil a gente se autocriticar. Né? Assim, você querer se autocriticar e dizer, eu não fui legal nisso, eu preciso melhorar nisso, eu preciso estudar isso. E isso é o que muda. Pois é, mas assim, e muita gente, eu noto que as pessoas não fazem isso. Não fazem. E é exatamente isso que separa as pessoas que estão ali, tendo resultado, e as pessoas que infelizmente não têm. É a autoobservação, a autocrítica, do olhar mesmo para si e falar assim, poxa, eu podia ter feito melhor. Sabe, não tá legal isso daqui. Não, e é muito ruim quando você faz... que você sabe que você poderia ter feito melhor e você não fez. Veja, em podcast não, porque não dá para ficar repetindo, né? Mas os vídeos de conteúdo diário, assim, de Instagram, vários, até hoje, depois de 13 anos, mais de 10 mil, mas vários eu repito. Por quê? Eu falo muito rápido. É um exemplo. Eu sou ligada, 220. E aí vem a questão da autogestão. Eu sei que eu falo muito rápido e que isso pode atrapalhar a minha comunicação. Porque as pessoas podem não entender o que eu estou falando. Se eu falo muito rápido, eu não tenho tempo de pensar no que eu estou falando, então eu não consigo manter uma mensagem coerente, coesa. Eu acabo engolindo palavras, então eu acabo falando errado. Veja, pois é, eu coisas... falo, acontece muito falar errado, e eu digo, minha gente, como é que eu falei isso? Eu sei como é que eu sei qual seria a palavra correta, e eu não falei porque a cabeça... Mas é isso, a gente entende que a gente fala muito rápido, então qual é a solução para isso? Primeiro foi a autoobservação. A autocrítica precisa melhorar. E aí você vem exatamente buscando a solução. Então eu me forço a falar devagar. Você percebe que eu falo muito pausado às vezes, até lento. Não, você é elegante até falando. Mas é porque eu busco isso. Porque se eu for falar rápido, minha filha, ninguém entende. Ô Mila, que conselho você daria para alguém que está querendo fazer transição de carreira? Bom, primeiro, entender que é uma decisão que precisa ser pensada, porque a gente não pode ser irresponsável, a gente não pode romantizar essas decisões, do tipo assim, siga o seu coração. Não é só isso, né? A gente sabe que existem outras situações que precisam ser ponderadas. E isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Família, condição financeira, tudo isso. Então, pondere, não romantize, pondere a sua situação atual, saiba exatamente para onde você quer ir. Onde você quer chegar. Onde você quer chegar. Não é exatamente o que você vai fazer, qual o caminho. Porque concorda que existem vários caminhos que levam ao mesmo ponto? O caminho você não precisa saber ainda. Eu não sabia, quando eu fiz a minha transição de carreira, exatamente qual caminho eu ia seguir. Mas eu sabia muito claramente onde eu queria chegar. Sei. E é isso que me norteia todos os dias, Manu. Eu digo que o que diferencia as pessoas que conseguem executar é elas terem clareza de onde elas querem chegar. Certamente você sabe muito bem onde você quer chegar. Em vários pontos, sabe? Não estou falando só financeiramente falando, mas de realização profissional. Financeiramente, sim, as suas financeiramente metas eu acho que é importante, mas não é o mais principal. Importante. Então, assim, quais são as suas metas? O que é que de fato te motiva? O tal do propósito, o tal do porquê, é muito bonito, mas é real, sabe? Não é abstrato. Se você não souber disso, você não consegue sair do lugar. E aí, na transição, eu costumo dizer, inclusive, que se você não sabe para onde você quer ir, onde você quer chegar, não o caminho, mas onde você quer chegar, você não consegue suportar o processo. Quem não sabe onde quer chegar, não consegue suportar o processo. Então, isso é fundamental. Você quer fazer transição de carreira ou não quer fazer transição, mas você quer dar um novo sentido para a sua vida, ainda que seja na mesma carreira, pense nisso. Procure este local, esse propósito, esse objetivo. Chame do que você quiser, mas saiba onde você quer chegar. E aí, o caminho vai se revelando, como a gente falou no podcast inteiro, né? Vai se colocando em movimento, vai buscando relacionamento, vai aprendendo, vai se capacitando, tenha sede de se desenvolver. Pois é. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, o que é que eu posso melhorar? Sempre. E aí, neste E a gente movimento, sempre tem o que melhorar, né? Sempre. Com pessoas, como né? profissional, como exemplos, como mãe, tudo, como tudo. tudo.
Então, é nesse movimento que você vai achar o caminho. Mas você não consegue fazer uma mudança na sua vida se você não souber exatamente isso. Então, acho que a grande lição, assim, a grande sugestão que eu dou é essa. Ache o seu porquê. Né? O porquê que você está fazendo isso? Por que você quer fazer isso? Eu sei os meus porquês, porque eu sei muito claro. E aí, né, a gente vai fazendo. E aí o céu é o limite. Exatamente. Exatamente. Agora que você fez essa transição, né? Como você vê o futuro aí da sua nova carreira? Existe alguma meta específica que você está mirando? Conta pra gente. Tem. E assim, eu sou muito sonhadora. Eu não sei você. Tu é pisciana, né? Não, eu sou e olha que Capricórnio, porque eu não entendo disso. Não, eu também não entendo, não. Mas é porque eu sou pisciana e o povo diz que eu sou sonhadora. Eu também não entendo, não. Até mas porque... eu acho que é da veia empreendedora. Eu não sei porquê, mas eu acho que para você empreender, você tem que ter um pouquinho esse lado. Não é romântico, mas do tipo assim, eu tenho sonhos grandes. Porque senão você não cresce, né, no seu negócio. Eu tenho sonhos muito grandes, de levar o Grupo W como sendo... Gravem isso, viu? Façam esse corte. Porque eu vou precisar dele daqui a algum tempo para falar, tá vendo? Eu falei sobre isso. Mas eu tenho o sonho de levar o Grupo W a nível nacional e internacional, especialmente, como sendo a principal plataforma de desenvolvimento de negócios femininos. Um local acessível, onde não é para mega empresárias. Eu nunca fiz isso no Grupo W. Você só entra se você faturar acima de tanto. Sim. Não, eu quero viabilizar. Até porque, você quer desenvolver pessoas, capacitar. Exato, né? Eu quero viabilizar, eu quero que aquela pequena empresária, eu quero que aquela profissional que está começando no mercado agora, ela encontre no Grupo W a oportunidade que ela precisa, tanto em pessoas, que são os relacionamentos networking, como em capacitação, as nossas aulas. Então, ser essa base onde a pessoa, de forma digital, online, ela consegue se capacitar, ela consegue se conectar e ela consegue expandir o negócio dela, independente do tamanho. Eu só quero mulheres, eu não quero mulheres que tenham X ou Y, eu quero mulheres comprometidas com o próprio sonho, com o próprio negócio. E aí, se você for uma dessas, inclusive, venha pra cá, venha pro Grupo W, mas esse é o meu sonho hoje, Manu, de verdade, levar isso para longe. Então, Grupo W é ao redor do mundo. Ao redor do mundo, se Deus quiser. Mila, tu faz algo para tua saúde física e mental? Faço muito. Física, treino. Agora eu estou de repouso, né? Sim. Por causa da cirurgia. Mas eu treino desde os meus 15 anos. Minha mãe era personal trainer. Então, comecei a ir para academia com 15 anos. Sempre treinei a minha vida toda. Musculação, odeio corrida, odeio suar, odeio fazer aeróbico. Eu não sou, né? Eu corro com o Fábio, a gente corre 10... Agora, esse final de semana, a gente correu em Gravatá 10 quilômetros, ele volta pingando e eu intacta. Que maravilha. Mas assim, mas às vezes é ruim, porque você tem a sensação de... de que não resulta. Aí eu olho pra ele, eu vejo ele podre de suada, eu digo, não, eu fiz alguma coisa. Porque não... né? Ele é o termômetro. Mas eu acho engraçadíssimo isso, né? Porque corrida ou ama ou odeia, né? Quem odeia não consegue entender como é que a pessoa corre feliz 10 quilômetros. Eu não consigo entender, eu sou das pessoas que odeia, mas treino. E a parte espiritual, mental. O meu mental está muito relacionado à questão espiritual. Eu sou muito espiritual, eu tenho muita fé, Deus assim que me guia, inclusive não falei sobre isso daqui, mas a minha transição dependeu muito dele, inclusive eu poderia fazer um podcast só sobre isso, porque eu tive respostas de Deus em absolutamente todo o meu processo, todo, e respostas assim, Manu, de eu orar querendo entender algumas situações e das pessoas chegarem para mim e falar assim, olha, Deus mandou falar isso para você. E acontecer isso, revelações. Eu tenho uma história um testemunho muito bonito, que eu amo falar sobre isso também, já fiz uma live sobre isso no Instagram, mas ele foi me revelando o que precisava ser feito, mas eu pedia isso, né? Eu pedia, então assim... Pois é, mas Deus fala que a gente pode pedir, tem que pedir. Exatamente, então assim, foi joelho no chão. A coragem que falam que eu tive, não foi minha, eu fui executora. E me coloquei em movimento, mas foi joelho no chão, meu Deus, é uma decisão difícil. Tu é que religião? Eu sou batizada na Batista e já fui da presbiteriana, hoje em dia frequento a reconciliação a episcopal. E independente de religião, é realmente a questão do relacionamento, né? Eu acho que ter fé, Deus. acreditar. Relacionamento, Manu, relacionamento. As pessoas dizem, Deus não me ouve, você está falando? Você está pedindo? Você está buscando? A única forma da gente entender o que ele quer pra gente é a gente buscando esse relacionamento. Porque não existe relacionamento só de um lado. Por que, assim, com Deus, obviamente, né? Tem toda a grandiosidade dele,
Mas ele não vai falar se você não perguntar. Ele não vai falar se você não estiver disposta a ouvir. Porque às vezes é não também. Sim. Entendeu? Às vezes vai doer. Poxa, mas não era isso que eu estava querendo ouvir. Não era essa a resposta que eu estava querendo, não, Deus. Mas é você se colocar ali, ok, eu estou num relacionamento, eu estou buscando, eu entendi isso, e mesmo sendo ruim, eu entendi que vai ser bom. Então, o meu processo de transição ele foi muito leve também por causa disso. Porque eu estava sendo guiada o tempo todo. E eu falo isso assim de forma muito clara. Foi respostas que eu recebi. Muito forte. E aí é outra mensagem. Né? Você perguntou qual que é a dica que você dá. É isso. Independente da religião, porque não é sobre isso. Mas é relacionamento. E ele fala. É lindo ver assim. Ele fala mesmo. E a gente tem que pedir e buscar, né? Buscar. Exatamente. Que mensagem final você gostaria de deixar para os nossos ouvintes ou para as mulheres que gostariam de começar a empreender? Bom, entenda que o empreender, por mais que seja lindo no final das contas, não é fácil, né? Não é um mar de rosas, vai doer muitas vezes, mas que ele é uma ferramenta importantíssima para você chegar nesse porquê. Ele é uma ferramenta importantíssima para você alcançar a realização que você quer. E nesse meio do caminho, por mais que você não saiba, você procurando pessoas, procurando se relacionar, eu realmente acredito, mano, não é à toa que o Grupo W trabalha esses dois pilares. Eu realmente acredito que nos relacionamentos, no network, a gente encontra o que a gente precisa, sabe? Com certeza. A pessoa, o outro lá viveu coisas que você não viveu, Exato, que você exato. queria viver, e aí você tem uma resposta e diz, não, o caminho não é esse, o caminho é esse, Troca né? de experiências, troca de oportunidades. Então, eu realmente acredito nisso. Se coloque em movimento, queira conhecer pessoas, queira gostar de pessoas, né? De fato, se conectar. Não é só aquele... Porque networking não é ter uma agenda cheia de contatos. Isso não vai te levar a lugar nenhum. É relacionamento. É você ser genuinamente interessado pelo outro. Você querer primeiro ser útil para depois você querer alguma coisa em troca. Então, assim, networking é a minha paixão. E eu acredito realmente que a gente se colocando nesse movimento, a gente consegue empreender de forma muito mais leve, de forma muito mais assertiva. Realmente acredito nisso. Ai, Mila, estamos chegando ao final. Agora Sim, eu posso ficar triste. Que pena. Olha, queria te dar 2 presentinhos. Aqui é uma delicinha do Mano Tenório para você levar para delícia. a sua casa. Aqui é um sabonete, eu não sei se tu conhece, a Lavanda Alma, conhece, né? É maravilhoso, enfim, um sabonete natural. O corpo, a nossa pele, né? É o segundo maior, eu acho que é o maior órgão que a gente tem. Isso. Então, eu acredito muito que o que a gente consome, o que a gente usa, né? É muito muito impacto na importante, gente, né? tem muito impacto na gente. Então, eu espero que Amei. esse aqui que tem aqui na sacola você Obrigada. não conheça, obrigada. talvez o... Como é que fala? O aroma? o aroma. É o aroma, né? Do sabonete. Que você possa gostar. Amei. Fala pra gente tuas redes sociais. A gente vai colocar na descrição, mas fala pra gente. Bom, o meu pessoal é Sim. Mila Moura, @Mila Moura, e com L só, você me pergunta, é um L só. E o Grupo W é tracinho Grupo W. É porque o Grupo W sozinho já estava, então eu tive que colocar esse tracinho aí. Mas se colocar lá, Grupo W vai aparecer no Instagram. E deixa aqui meu convite para todas as mulheres que são donas de negócio, né? Se você vende algum produto, algum serviço, você é uma mulher de negócio, se veja assim. E a gente espera você lá no Grupo W. Brigadíssima Eu que mais agradeço, uma vez. foi maravilhoso. Pois Obrigada. foi demais, não foi? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, curtam esse episódio, compartilhem, né, com a mãe, a prima, a mulher, o primo que tem alguém que está com medo de começar, enfim, compartilha para quem você quiser, né? Eu acho que essa mensagem que Mila está aqui passando é muito importante. Também tem o nosso Instagram, @SigaManuCast. Segue lá, que lá a gente sempre dá algum tipo de spoiler do tema que tá para vir. Até a próxima. Tchau. Tchau.